Professor, que ele recomendava a gente ler essa demanda. Olá. Tudo bem? Então, vou tentar não ser formal, né? Eu vou dizer que essa aula aqui, agora há pouco eu comentei, tem um pessoal lá em Buenos Aires assistindo também, é uma videoconferência, não é videoconferência, mas é um bate-bola que normalmente a gente faz, a gente troca, faz essa troca entre professores de vários lugares, etc, etc, etc. Então, muito bem. O texto de hoje é um texto do Le Monde, né? Um texto de um jornal que tem uma especificidade, que está propondo falar sobre a crise econômica, né? Então, assim, antes de cair no texto propriamente dito, eu quero fazer alguns apontamentos a respeito do jornal e também a respeito da ideia de crise. Esses apontamentos eu já fiz na última aula, mas eu vou retomar esses apontamentos para a gente poder entender um pouquinho as relações sociais de produção dentro desse modelo econômico que é a economia capitalista. Eu acho que estou um pouco tímido. Muito bem. Le Monde, vou começar pelo meio. O Le Monde é um jornal que tem uma ideologia republicana. O que significa um jornal de ideologia republicana? Para as referências que nós estamos discutindo aqui na nossa disciplina, desde o começo aí dela, é importante deixar claro essa questão ideológica, né? Todos os veículos de comunicação possuem uma ideologia. Todo mundo aqui possui uma ideologia. Até mesmo quando essa ideologia é justamente aquela que diz: eu não tenho ideologia. Parabéns, você passa a expressar a ideologia do sem ideologia, né? Isso é um conjunto ideológico. Isso não tem problema algum, a princípio,
né? A princípio não tem problema algum. O Le Monde tem uma ideologia republicana clara, nítida, né? É um jornal que não... Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, diante dos outros autores que nós falamos, o Le Monde tem um posicionamento de análise radicalmente diferente, né? O Le Monde está propondo nada de revolução, pelo contrário, o Le Monde tem um projeto civilizatório, né? É a ideia de desenvolver grandes cidadãos, cidadãos críticos, né? Então acho que é importante apontar essa perspectiva ideológica, mais uma vez, perspectiva ideológica que é visão de mundo, só isso, né? Agora, se você entender ideologia ou ainda perspectiva ideológica como manipulação das ideias, aí, parabéns, bem-vindo ao perfeito, né? Uma percepção do Marx, é bem isso mesmo, né? Aqui eu estou trabalhando de uma forma um pouco mais ampla e pensando em ideologia com caráter de visão de mundo, nada mais além disso, né? Agora, se você gosta ou não, e se são criticáveis ou não, é uma outra importante história. Mas nesse sentido, é só para dizer que o Le Monde, ele não tem um projeto revolucionário de rompimento da propriedade privada, a ideia de status quo, na realidade é a ampliação da propriedade privada, a ampliação do conhecimento historicamente acumulado, é um ideal na perspectiva republicana, né? Desenvolver um país, uma república exemplar, e certamente os franceses se entendem dessa forma, né? Muitas vezes, em muitas interlocuções com alguns colegas que moram em vários lugares da França, não só pensar a França como Paris, é muito nítida essa ideia de que, olha, nós somos civilizados e nós somos, não civilizados, e você, em detrimento disso, é o selvagem, mas sentido, nós somos a referência de república no mundo, né? Nós somos a referência, é muito nítido isso para eles, né? Pelo menos para a parte das pessoas que eu tenho interlocução. É um público de leitores, aqui eu fui um pouco ousado, né? Eu coloquei uma classe média intelectualizada, classe média com aspas mesmo, porque eu já falei em outras aulas da dificuldade tremenda que existe para classificar ou ainda definir melhor, nitidamente, o que é essa classe média. Aqui no Brasil nós temos as agências de pesquisa não partilham dessa ideia. Eles possuem até uma franca habilidade em classificar e determinar o que é a classe média, né? Dependendo da quantidade de carros que você tem na sua casa, a quantidade de imóveis que você tem, a quantidade de liquidificadores que você possui, a quantidade de viagens que você faz, você vai entrar numa escala, vamos lá, numa hierarquia de classes sociais, e você pode ser entendido muito facilmente através dessa empiria, né, como membro da classe média. Eu não compartilho dessa ideia, né, eu não partilho dessa perspectiva analítica que postula com muita franqueza que eu digo assim, muito rapidamente, a classe média é isso aqui. Visualiza com facilidade na sociedade, aquilo ali é a classe média. Eu acho muito difícil isso, né? Essa classe média, ela tem uma extensão tremenda, né, e aí vira uma espécie de arbitrariedade você taxar determinadas pessoas que têm uma determinada quantidade de salário mínimo, né, pertence à classe média. É muito artificial isso. É uma forma. O IBGE, falei várias agências, só para citar uma, então, o IBGE faz dessa forma, o IPEA faz dessa forma, né? Mas eu acho muito complicado, porque a classe média se entende algo que está na mediação entre uma classe alta e uma baixa classe ou classe baixa. Né? E no Brasil, certamente, esse intermédio é a maior parcela da população, me parece muito clareza. Agora, como definir as pessoas certinho dentro dessa classe, estabelecer uma baliza, ela começa aqui, termina aqui, né? Aqui você sai da classe baixa, né? Passa a fazer parte da classe média, e daqui em diante você passa a fazer parte da classe alta, ou classe A e B, né? Como aspiram muito a classe C. Então eu acho bastante complicado, eu acho que não há um consenso pleno, embora essas agências sejam tidas como referências gigantescas. Por quê? Porque o Estado, né, contrata essas agências para fazer as suas pesquisas, etc. E acaba ganhando uma autoridade estatal, né? Embora essas duas empresas que eu citei não são estatais, né? Elas são serviços do Estado. Então, classe média intelectualizada, ainda eu coloquei aí, não é só classe média, né? A leitura, então, classe média com aspas, considerando que é uma faixa gigantesca, isso não só no Brasil, mas eu acho que em todo o mundo dito ocidental, né? Essa classe média extensa e intelectualizada. Aí deu uma delimitada, né, com essa intelectualizada. Um grupo que se autonomenclatura como de classe média, né, seja porque tem essa mentalidade ou porque tem 2 carros na garagem, aí também não é o ponto agora, mas intelectualizado. Então, o Le Monde não é qualquer jornal, né? O Le Monde, até porque prova disso é que encontramos o Le Monde em qualquer tipo de livraria, bancas, jornais ou livrarias, né? Tem cidade que o Le Monde não chega, né? Então existe um projeto civilizatório no Le Monde, né, desde o início do século, e hoje em dia isso ainda é expresso, né, com um tipo de publicação
você acaba delimitando, pela própria forma de publicar e os assuntos e abordagem, o tipo de público que se diz, né, ou se nomenclatura, né, em partes, classe média e intelectualizada por minha parte. Né? Então, é chique em dados momentos, no sentido vulgar, né, ou seja, num pensamento vulgarizador da coisa, é chique ler o Le Monde. Né? Eu me recordo de alguns episódios em Rio Preto, em que uma banca de revista, a única que vende o Le Monde lá em Rio Preto, fez uma puta publicidade gigantesca na cidade, etc. E tal. E essa publicidade tinha, geograficamente, tinha pontos privilegiados, claro, né? Isso é normal em qualquer peça publicitária. Mas justamente perto de bibliotecas, e sobretudo em peso nas livrarias privadas, né? A biblioteca municipal colocou para falar que não ficou para trás. Mas sobretudo nos pontos entendido como mais cult da cidade. Né? Eu não acho que é diferente em outras situações. Estou dando um exemplo empírico, mais uma vez, de Rio Preto, que é impossível eu generalizar. Estou falando de jornal que tem tiragem mundial. Né? Estou falando a partir de uma pequenina parcela do concreto. Né? Então, essa classe média intelectualizada, se são ou não, é uma outra história. A questão não é só simplesmente, como eu falei de forma vulgar, chique ler o Le Monde. O Le Monde certamente tem uma pegada, um tipo de publicação que se diferencia de outros veículos de comunicação, de outros jornais, né, como Folha da Tarde, enfim, essas mídias marrom aí. Circulação mundial, é importante deixar isso claro, porque o aporte do texto que a gente está falando é um texto escrito para ser lido no Brasil. Então isso aqui eu acho que é muito importante, né? A gente pensar, a gente analisar o que é o Le Monde, né? Qual é o projeto do Le Monde. Estou falando aqui que o projeto do Le Monde é fazer uma extensão de um projeto histórico muito maior que o Le Monde, que é o projeto de civilização, né? Civilizatório. Os textos são preparados, no caso desse aqui, foi preparado a partir da perspectiva que se esperava dos leitores brasileiros, né? E se publica tanto então a edição, vamos chamar assim, a edição brasileira, a edição portuguesa, a edição inglesa, agora atenção, a edição sul-africana, a edição angolana, moçambiquenha e por toda, enfim, vários países. Né? Então, observe que não é um jornal francês simplesmente, é um jornal internacionalista. Né? Que tem essa perspectiva. E publica no idioma, então, né, desses lugares onde existem as seções do Le Monde. Né? Então, observa, você tem um grupo editorial com uma determinada autonomia, no caso do Brasil, né, e se pensar, por exemplo, o México ou os Estados Unidos, mas esse grupo editorial tem que responder a um grupo editorial maior que fica em Paris, certamente. Né? Ou seja, e as matérias, autonomia relativa, as matérias devem passar pelo crivo do Conselho Editorial Maior. Agora, evidentemente que isso tem uma dinâmica, né? A gente não vai conseguir dar conta aqui da dinâmica, ora as bolas. Então, isso quer dizer para mim que o Conselho Editorial do Le Monde em Paris consegue ler todas as matérias? Impossível, claro que é impossível. Mas certamente, acho que é razoável pensar que em determinadas seções, em determinados países, a atenção é muito maior. Né? Não tenho dúvida, a atenção maior em todas as seções. Mas certamente, um país como o Brasil, levando em consideração as relações históricas que o Brasil tem com a França, sobretudo no campo da intelectualidade, no campo da cultura erudita, certamente o Le Monde não foi a seção brasileira porque estava querendo simplesmente ampliar os seus negócios, que é óbvio que envolve divisas aqui também. Mas certamente há uma relação histórica entre Brasil e França, muito forte. Bom, acho que isso ajuda, pelo menos, a situar um pouco, né, esse aporte do Jornal da Crise. A matéria está falando sobre a crise de 2008, né? Ou seja, e afirma o seguinte, a crise de 2008 não começou nesse ano, mas sim, né, há 40 anos, retroagindo a data de 2008. Então, olha só, uma duração maior, né? Normalmente quando se fala crise, aí eu vou fazer uma retomada muito rápida aqui da última aula, né? Pelo menos da última sessão da última aula. Quando se fala crise, normalmente essa ideia de crise vem associada normalmente, ela vem associada com uma forma negativa. Negativação das coisas. Né? O sujeito está em crise. A relação está em crise. A universidade está em crise. A economia da cidade não vai para frente, está em crise.
Se não der certo tal investimento, nossa, eu vou amargar em uma crise. Então, observa que, nesse sentido, a palavra crise ela aparece, nesses todos os exemplos que eu dei aqui, no sentido de negativação. Né? Mas eu queria chamar a atenção para uma outra ideia, que é a ideia de superação. Superação. Crise também pressupõe pensar a superação. E aí, vou citar de novo um velho filósofo, importante para Chuchu, que também defendia a ordem, portanto é um conservador em dada medida, que é o Hegel. O Hegel ele diz, olha, existe um processo histórico acontecendo, isso vale para a economia, isso vale para o espírito, para a cultura, quer dizer, isso vale para as relações sociais e relações econômicas. Há uma evolução, há um devir, né? E esse devir ele não é algo já pronto na sua particularidade. Na sua particularidade existem várias facetas desse processo histórico. Né? E há uma categoria do Hegel muito importante que é a ideia de superação. Né? E ela está associadíssima à ideia de crise. Né? Ou seja, o que é a crise é também, ao mesmo passo, um momento de uma possível superação. Não quer dizer que todas as crises são acompanhadas ou ainda resulta necessariamente, né, numa superação. Pode existir um retrocesso no momento da crise. Mas uma das características que se acompanha com a ideia de crise é a categoria de superação. O que o Hegel quer dizer, e o Marx depois também, enfim, o que se quer dizer aqui com esses autores? Superação significa se apropriar desse momento, né, para criar um novo. Podemos conseguir fazer isso ou não. Né? Em um momento de crise econômica, por exemplo, não é só desgraça, mas é justamente também um momento de possibilidades de superações. Né? Isso com a ajuda do Estado, ou não com a ajuda do Estado, ou ainda no campo do individual, como, por exemplo, o sujeito, fulano de tal está em crise. Né? Muito bem, ele pode morrer, né? Ele pode entrar em quadro de depressão profunda e morrer, ou pode superar também. Né, adquirindo experiências, suprassumindo as coisas da crise com um aspecto positivo. Né? Então, acho que isso é muito importante para a gente não pensar a crise econômica, no caso aqui, eu quero pensar a crise econômica pelo capitalismo mesmo, né? Não só no sentido negativo. É claro que existe uma perspectiva negativa, não tem dúvida? Claro isso. Mas, ao lado dessa negatividade, dessa negativação, há também uma possibilidade, olha lá, eu estou na condicional, há uma possibilidade da superação dela, ou não. Como possibilidade. Existe, então, uma outra ideia, e aí eu não quero ficar dicotômico aqui, falar negativo e positivo, mas uma ideia de superação não no sentido do negativo. Mas olha que interessante, é o negativo como uma das condições para a possibilidade de superação. Então, isso. Eu não quero ficar aqui dando aula de filosofia, necessariamente, mas em alguns momentos a gente tem que fazer esse debate importantíssimo com a filosofia. Eu sempre tento fazer isso, é inevitável. Né? Partindo da ideia de que filosofia não é uma masturbação intelectual, mas na realidade é raciocínio lógico. No caso aqui eu estou propondo um raciocínio dialético sobre a crise. Né? Há uma perspectiva histórica, e aí sim no campo da nossa disciplina, coloquei ali apontamentos introdutórios então. Há uma perspectiva histórica de naturalização das relações sociais, inclusive da crise, que é o foco da verdade. Quando eu digo naturalização das relações sociais, eu digo, me referindo ao quê? Aquele tipo de análise que tenta naturalizar as coisas. Coisas aqui não é a palavra ao léu. Coisas no sentido, né, do Hegel e do Marx, ou seja, dos bens. Vou falar assim, a economia política clássica trata isso como bens. Né? Os bens são naturais. Os bens são naturalizados. Em outras aulas eu citei rapidamente o John Locke. Né? O Locke diz que a propriedade privada é um bem natural. E quem dá? Qual a origem desse bem natural? É Deus que dá isso. Isso é uma leitura importante na história da economia política, do liberalismo político, mas que ainda naturaliza as relações sociais. Nesse caso, relações sociais de produção. Né? Relações sociais de produzir a vida. As relações são naturalizadas. Isso é incrível. É incrível porque essa perspectiva do Locke é altamente atual. E o Locke é muito mais antigo que o Marx e qualquer uma corrente crítica aí, se a gente pensar, de análise. Né? Ou seja, ela é extremamente atual. Dê exemplos então, Jean. Vejamos. Eu e a cadeira, sempre, uma relação conturbadíssima. O sujeito acorda pela manhã, pega o ônibus para vir a Marília e pega aquela lotação tremenda,
faz isso no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, faz pós-graduação, termina, começa a dar aula em Marília, aquela lotação, a ponto de chegar a afirmações do tipo: esse negócio aí não tem jeito, não, né? Sempre foi assim. Realmente, ele deu uma perspectiva histórica na qual, na perspectiva que ele viveu, sempre foi assim, na perspectiva dele, né? Mas nem sempre existiram ônibus, nem sempre existiu uma linha X que liga a Marília, né? E nem sempre existiu a empresa X que faz o trajeto nessa linha. Porém, há uma espécie de, não uma espécie, mas é literalmente uma naturalização das relações sociais de produzir a vida. Aí eu vou para além do econômico, para além dele. Né? Ou seja, outro exemplo, vou prestar, estou pegando coisas da nossa realidade, talvez. Vou prestar um concurso, né? E vou, sei lá, o concurso tem duas etapas. Uma é a prova escrita e outra é a entrevista. Daí você passa sempre na prova escrita, né? Mas na oral você sempre reprova. Na entrevista você sempre reprova, sempre reprova, sempre reprova. E aí você está chegando a uma situação drástica de crise, eu estou no campo do individual, de crise, né? E você fala assim: pô, que bosta, né? Não adianta, eu vou prestar de novo. Mas você vai ver, Eu passo até na prova escrita, mas na entrevista sempre reprovo, né? E aí trata esse momento de crise, a situação de crise, como algo natural. E não é natural, nós sabemos isso. Né? Mas no calor das coisas, no campo individual, isso é muito fácil de ser visto. Facílimo, facílimo. Né? Eu daria aqui centenas de exemplos, e vocês mais centenas de exemplos de como a gente naturaliza a coisa, a priori. No primeiro momento, claro que no segundo momento, se nós somos analistas, nós vamos ser obrigados, em tese, olha lá, se espera, quem sente, passe a analisar o que está acontecendo. Por que eu não passo na entrevista? Ou ainda, porque essa pipoca do busão, há décadas, é da mesma forma. Isso cobra do analista um raciocínio lógico, e eu acrescentaria dialético, da situação de crise. Mas isso é no segundo momento. A priori, de uma forma fenomênica, ou seja, de uma forma muito rápida, através da leitura simplesmente visual, auditiva, enfim, eu ia falar patológica, mas enfim, através das percepções do mundo fenomênico, a gente tem aspas, que é uma ironia isso, um dom de naturalizar o que não é natural, né? E artificializar aquilo que é natural, muitas vezes. Né? Mas vamos devagar. Então, assim, no campo do particular, do individual, nesses exemplos domésticos, eu acho que já dá, né, com esses dois, para a gente entender outras situações, imaginar outras situações em que a gente naturaliza o momento da crise. Isso é péssimo para um analista. No primeiro momento é entendido para qualquer ser humano. Mas para o analista ficar na naturalização de relações sociais, isto no mínimo, um tiro de canhão no próprio pé. Né? Ou seja, eu não analiso as relações sociais nas suas múltiplas possibilidades, e é difícil, né? Fazer uma análise não é algo fácil, ou simplifico a situação de crise, naturalizo ela. E aí, eu não sei se eu ofendo vocês, mas a ideia nunca é ofender vocês, e todos os colegas que estão ouvindo também isso aqui. Nós recorremos a um instrumento riquíssimo, desenvolvido por nós, apenas por nós, por nossa espécie, desde a pré-história até os dias de hoje, que é o mundo místico, é o mundo mitológico, é o espaço do transcendental, é o metafísico. E aí a gente faz o que normalmente? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, desculpa, para um analista, Deus não, esse papo de Deus para a economia política não explica muita coisa. Cai no campo da naturalização das coisas. Isso aqui não quer dizer que é um ataque às religiões necessariamente, não. É só para dizer o seguinte: como a gente naturaliza as coisas no campo individual ou do Estado, eu vou chegar rapidinho aqui no Estado, né? E ainda colocamos essa naturalização não só no campo do físios, dos gregos físios não é só físico, são relações materiais, da natureza. A gente extrapola, não é tipo assim dizer, olha, a segunda fase dos concursos não dá certo porque a jabuticaba sempre nasce, e flore, e dá frutos. Não é essa naturalização física grega. É uma naturalização em que ganha uma áurea metafísica. Isso é muito denso. Né? E é muito recorrente. Até hoje é muito recorrente. Se isso não fosse possível, quer dizer, se isso não fosse real, se isso que eu estou dizendo fosse concreto, certamente religiosidades diversas já não existiriam mais. Elas existem, cumprem uma função social, e aí pode parecer um pouco contraditório, mas é um reconhecimento. Elas cumprem uma função social importantíssima. Só estou afirmando aqui que para um analista, para um historiador, para um sociólogo, para um analista internacional, é complicado, né? Você querer naturalizar, embora isso aconteça, e ainda ganhar uma roupagem transcendental metafísica. Né? Provavelmente a empresa não vai
Talvez eu não vou, sou contrário, muito provavelmente, né? Mas depois até chega a ser até piegas. Mas agora, nas relações particulares, no campo do individual, isso acontece inclusive com nós, analistas, etc. E tal. Nós naturalizamos as coisas. E por que naturalizamos? Ora, as bolas é uma forma, sim, momento de crise, estou ainda no campo do individual, pessoal. Momento de crise, você está em crise, né? Você não tem dinheiro, você está desempregado, ou você está empregado, tem dinheiro, mas está em crise emocional, ou tudo isso junto, né? Que é o mais provável, da classe trabalhadora, ao menos. E aí você procura saídas. Você pode sentar, fazer uma análise a partir de um arcabouço gigante, teórico, metodológico, com vários autores, e buscar uma perspectiva para a crise, superá-la, ou você pode naturalizá-la, o que demanda também um tipo de transformação, né, psicológica, mas não material. Né? Ou seja, eu naturalizo e digo, por exemplo, crise econômica mundial. As coisas são assim. O capitalismo sempre vai ter crise, mas a resposta está incompleta. Sempre vai ter crise, por quê? Isso pressupõe uma análise do modo de produção capitalista. Né? E é por isso que eu falei do Marx para vocês nas últimas aulas, por isso que eu fui honestamente na primeira aula falando, eu parto uma perspectiva de escola crítica, que vocês chamam assim, em parte, né, no curso de RI, porque eu preciso entender como é que funciona a sociedade capitalista, senão corro um risco muito grande de naturalizar as relações. E aí não é simplesmente no campo individual como eu coloquei até agora, mas essa naturalização também ganha um sentido macro. Ou seja, para além do indivíduo, para além de um grupo, e para além de uma classe, mas várias classes. Ou seja, eu naturalizo a fome na África. Eu naturalizo, por exemplo, uma ideia, ou ainda um discurso, de que os nipônicos são mais inteligentes do que nós. Por isso, as vagas das multinacionais, das universidades públicas, das federais, estaduais e municipais, são ocupadas pelos japoneses. Por isso que os primeiros colocados do Enem, eu nem sei, tá? Olha lá. Das universidades, sei lá, o pessoal que passa nos cursos de exatas, sobretudo, são sempre japoneses. Aí eu crio olha só, a naturalização, a explicação naturalizadora da coisa, cria mitos gigantescos. E nós abraçamos muitos deles. E o Estado cria esses mitos. E o Estado também abraça mitos de outros Estados criados em outros momentos históricos. No sentido internacional. Macro aqui, eu estou pensando no sentido escala global. Ou seja, o Marx vai dizer o seguinte. Por que o Marx? Simplesmente porque na perspectiva nossa, né, da disciplina organizada, ele é um grande analista internacional da economia política. Tem suas perspectivas de transformação do mundo, etc. e tal. Não estou desconsiderando isso, né? Mas considerando que até o Delfim Neto gosta do Marx. Né? Times gosta do Marx. The Economist ama Marx. Né? Ama e odeia, né? Relação dupla. O que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, o que o Marx vai chamar de naturalização das relações sociais é a mistificação. Né? Aí sim, ideologização. Agora aqui a palavra no campo rico da semântica da palavra ideologia, não no sentido agora como visão de mundo, mas como falseamento mesmo da realidade. Ou ainda parcial realidade. Né? Falseamento de uma certa realidade. Então, o que acontece? Se eu naturalizo as relações sociais de produção, e aí, pensando no campo da economia, que nós chamamos hoje de economia, né? Eu pouco entendo o processo de produção do capital e de reprodução do capital. E isso aqui é importante. Então, talvez eu não possa pegar aqui, mas eu vou ter que entrar nisso aqui agora. A naturalização do processo produtivo. Isso é radicalmente naturalizado até os dias de hoje. Né? Do Adam Smith significou um avanço radical, tremendo, para analisar o processo produtivo. Não vamos esquecer que antes do Smith, né, a ideia que prevalecia da origem da riqueza era uma ideia mística e transcendental metafísica. Né? O Adam Smith é o primeiro a dizer e focalizar, evidentemente que eu pulei aqui os fisiocratas, mas pensar que o trabalho é a fonte de riqueza, não a terra necessariamente, como importantemente dizia os fisiocratas, uma leitura científica, uma leitura pretensamente científica, que se propunha, reivindicava-se científica, o que Adam Smith está fazendo, é o primeiro a fazer. Né? Ou seja, cria-se aí a economia política propriamente dita.
com o objetivo de explicar racionalmente a origem da riqueza. E não ainda se pautando no que existia de mais avançado, aí vou pensar, que é o John Locke, né? A origem divina, ainda transcendental. A burguesia, em pleno século XVII, né, passagem para o século XVIII, não conseguia explicar matematicamente, fisicamente ou ainda racionalmente como se reproduzia o capital. Qual era a origem da riqueza? É horripilante isso, porque eu estou falando do século XVII e do século XVIII. É muito tardio isso, né? Porque o capital está sendo reproduzido desde a antiguidade. Né? Não é ainda o capitalismo, mas as riquezas, vou falar de uma forma mais genérica, as riquezas estão sendo produzidas há muito tempo, há muitos séculos, milênios. Né? Uma explicação lógica racional só aconteceu com força a partir do Adam Smith. Claro que ele bebe nos fisiocratas, é claro que os fisiocratas vão beber, sim, dos filósofos sociais ou ainda da filosofia política liberal, que vem antes desses caras, mas evidentemente que essa sistematização gigante vem com o Adam Smith. E o Adam Smith já se preocupa, né, em desnaturalizar o processo de produção. Um grande passo para a história da análise da economia política. Né? Mas ainda assim, tem muita coisa de mistificação, de natural no pensamento do Adam Smith. É mérito dele, né, entender que o trabalho é a fonte da riqueza. Mas ainda o processo produtivo não é só uma definição, né, do que é trabalho, mas de como acontece o trabalho. Isso ainda era mistificado no Adam Smith. Né? E aí, essa ideia de naturalização do processo produtivo que eu me refiro, já estou pensando um pouquinho no século XIX em diante, né, é justamente como se dá a produção das coisas. E aqui eu não estou falando de forma ampla como Marx fala, a produção das relações sociais da vida. Estou pensando só no econômico, que nós chamamos hoje de ciências econômicas mesmo. Né? Ou seja, como se dá o processo de produção dos bens. Bens, posso falar assim, como os economistas clássicos falavam? Né? Ou seja, o que é uma mercadoria? Como se produz um bem? O que é um bem? Como se produz um bem? Como é que é o processo produtivo dos bens? Né? Observa, se a gente pensar, e isso vem até os dias de hoje, claro, tem a crítica do século XIX, que é do Marx, e dos marxistas do século XX e XXI, mas a ideia predominante na economia, nos governos, nos estados, certamente ainda tem muita mística. Por exemplo, poderia responder assim, a pergunta é, como os bens são produzidos? Eu poderia responder assim, olha, uma pessoa vai fazer um investimento, ela vai criar, ela vai formar, ela vai fundar uma fábrica. E ela vai contratar, ela vai estabelecer relações jurídicas com outras pessoas que não têm um capital para investir na fundação de uma fábrica, mas têm a capacidade de trabalhar. Né? E aí, fazendo jus, eu, enquanto um bom capitalista, metafórico, didático, figurativo, vou fazer jus da própria tradução que os clássicos, que o Smith e o Ricardo, sobretudo, os dois gigantes da economia política clássica, colocam, olha, eu preciso de força, eu preciso do trabalho ainda, né? Não preciso mais falar que é força de trabalho, mas eu preciso de trabalhadores, né? E aí eu vou estabelecer uma relação jurídica com essas pessoas, em que pagarei um salário, e em troca do salário, essas pessoas produzirão para mim. Elas venderão a sua capacidade de trabalhar para mim. Então, atenção, eu estabeleço uma relação jurídica, isso é qualquer Estado. Eu não vou entrar no mérito desses Estados que se reivindicam socialistas. Vocês me perdoam por isso? Perdoem porque daí a gente vai ter que fazer análise muito localizada e eu não vou conseguir passar a mínima mensagem sobre a crise internacional. Não sei se me fiz entendido. A questão de o que a China pensa, como é que é a relação de produção na China, como é que pensa o Estado chinês, ou na Coreia do Norte, ou em Cuba, ou ainda, sei lá, se a gente pensar em Moçambique. Porque não tem muita diferença do capitalismo. Né? Então, por isso que eu disse, são países socialistas que se reivindicam socialistas. Isso dá vida a uma anomalia outra que teria que ser analisada com mais calma. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no mundo capitalista, né, no mundo liberal, uns gostam dessa expressão neoliberal, é um mundo liberal. Né? No mundo liberal, não vou ficar com o eufemismo aqui de neoliberalismo, é liberalismo. Né? Há uma relação jurídica legal, justa e igual juridicamente, em que eu preciso de corpos para trabalharem com as minhas máquinas, com, sei lá, vou chamar assim, meus instrumentos de trabalho, meus instrumentos de produção. Né? Então, eu não vou escravizar ninguém, eu não vou com a polícia, ou com o capataz, ou o capitão do mato, ou com algum tipo de arma, ou que seja chicote ou metralhadora, falar, vocês, agora, para a minha fábrica. Não, estamos no mundo liberto dessas relações de escravidão e opressão jurídica,
E, juridicamente, eu coloco um jornal, no Le Monde, ou no Figaro, ou qualquer outro jornal da França, e coloco lá, preciso de pessoas para trabalhar na minha fábrica. Paga-se tanto. Você aceita, você vem aqui, faz uma entrevista, passa nela e tal, tal. Você não aceita, você não precisa nem passar na porta da fábrica. Então, cria-se uma relação jurídica, e a naturalização está justamente aqui, depois eu quero chegar nesse ponto, ou seja, cria-se uma relação social jurídica, legal, certamente legal, legal eu digo, igualitária juridicamente, e é verdade isso, ninguém pode negar isso. O liberalismo propõe que eu ofereça o que eu quiser oferecer, né? E que passe pelos portões das fábricas o que desejar se passar pelas fábricas. De uma certa forma, eu estou fazendo uma releitura aqui do laissez-faire et laissez-passer, né? Que não é a Adam Smith, ele pega isso, é dos fisiocratas, do Diderot, né? Certamente. O que eu quero chamar a atenção é que você faz o que você quiser. Você vende o que você quiser ao preço que você quiser. E eu contrato quem eu quiser, pagando o preço que eu quiser. E aí, tudo isso legalizado pela legislação estatal, etc. E aí, o cidadão ou os cidadãos vão trabalhar na minha fábrica, trabalham 30 anos, e lá no 30º ano, um grupo de funcionários dizem assim, mas espera aí, a gente está produzindo para você aqui milhões de francos. Olha lá, euros agora, né? Milhões de euros. E esses milhões de euros que nós produzimos para você não corresponde aos milhares de euros que nós recebemos durante esses 30 anos de trabalho. Isso é injusto. O empresário vai dizer o seguinte, olha, não há injustiça alguma nisso. Alguma vez, eu peguei você pelo braço e você... Não. Então, aí o que acontece? Juridicamente, o trabalhador não tem possibilidade alguma de requerer desde que tivesse pago os direitos trabalhistas, etc., particular de cada país, mas, enfim, requisitar um questionamento dessa relação jurídica no Estado, pelo Estado, a partir do Estado, ou seja, vou reivindicar o Ministério do Trabalho, né, porque eu produzi muita riqueza e recebi, não, amigo, é uma relação de igualdade jurídica, no caso no Brasil, constitucional, né, e que tem uma legislação trabalhista específica para poder mostrar, ou seja, esses aspas, direitos e deveres, né, eu penso mais na Constituição, mas também na CLT, né, e você não vai poder questionar esse tipo de questão. Muito bem. Qual o problema nisso? A princípio, para um projeto civilizatório, republicano, liberal, não há problema nenhum. Na realidade, isso é uma grande conquista, né, do liberalismo no século XX, século XIX, século XX até hoje. Né? Agora, onde é que entra a questão da naturalização? Por que isso é importante? Por quê? Porque é importante para a gente entender o processo de crise mundial. Se naturaliza uma relação jurídica. Por que eu não posso requisitar, por exemplo, parte da produção? Porque a lei diz que não. Por que, por exemplo, eu recebo salário e não de acordo com o que eu produzo? Porque a legislação diz assim, o contrato que pode ser um contrato formal, simplesmente com uma carteira de trabalho, ou um contrato mais elaborado, antes que as partes leem, assinam, etc. O contrato diz, os contratos dizem isso. Ou seja, você aceitou o contrato da forma que ele foi redigido. Então, não há que se questionar. Né? É natural que seja assim. Ora, as bolas, nada mais justo do que eu, que tenho um dinheiro guardado, fruto do meu suor, ou fruto de qualquer coisa, mas eu tenho dinheiro guardado, eu quero investir e vou contratar vocês. Agora, depois de anos, vocês vêm reivindicar uma parcela da qual não foi contratado, isso não é legal. E o Estado vai olhar o contrato, se for assim como eu estou falando, claro, e vai dizer, e provavelmente não vai... Até o pior advogado ganharia a causa, né? Em defesa da empresa, do empresário. Porque há uma relação jurídica realmente que estabelece a igualdade jurídica, mas é somente e apenas a igualdade jurídica, né? E aí, quando se questiona a igualdade jurídica, também, na perspectiva do Marx, é claro, está se questionando a naturalização das relações jurídicas, ou como Marx vai chamar, toda uma superestrutura jurídica que se ergueu no mundo material. Ou seja, não é de bom tom questionar as leis. Aí eu pergunto, qual é a razão da lei? Não se abismem, ou fiquem abismados com o que eu estou dizendo. Qual é a lógica da lei? Uma pergunta para vocês dois.
Qual é a razão da lei? Vou responder. Nenhuma. Professor, peraí, professor. Século XXI. Vai falar que não há uma lógica na lei? Não há uma razão na legislação, nas leis? Nenhuma. Nenhuma. Se não, vejamos. Vamos tentar colocar isso à prova rapidamente. O que faz? Por quê? O que faz? Por quê? Por quê? A relação jurídica de igualdade foi um dia estabelecida no Brasil entre trabalhadores. Se desejar demitir o seu funcionário, ele pode fazer sem necessidade de justificar o motivo da demissão. Isso é um fato. É um fato legal, jurídico no nosso país. Por que ele não pode? Não tem esse porquê. Procurem os melhores juristas, se quiserem, do Largo de São Francisco ao NIC da vida. Qual é a razão de existir uma prerrogativa que diz o seguinte para o empresário: você pode demitir o funcionário na hora que desejar, sem ter que justificar. Da onde saiu essa afirmação? Qual é a razão dela? Ela é autoritária, ela é posta. Por isso o nome do direito é direito posto, direito positivo. Né? A lei, o direito é positivo, né? Ou seja, ele é posto. Ele não segue necessariamente uma lógica ou uma razão. Ele é posto. Só para dar um exemplo, mais um outro exemplo dessa afirmação que eu dei aqui, que é bem séria, sobretudo para quem dialoga com o direito. Não há uma razão primeira no direito. Há uma imposição primeira no direito. Você recebeu um dano moral, abstrato, intangível, ok? Em primeiro momento, intangível. E aí você recorre à justiça para ser ressarcido, para ser indenizado. E aí, como é que a justiça restabelece a sua moral? Como é que a justiça repara o seu dano moral? O dano moral que você recebeu? Com dinheiro. Qual é a lógica racional entre receber uma quantidade de valor, olha lá, dinheiro, com reparo da moral sócio-abstrata e intangível? Isso é uma coisa posta. Ah, professor, mas é muito bom receber 2 milhões de reais. Eu também acho, né? A questão aqui é outra. Vamos tentar se desprender um pouquinho dessa prática utilitarista que nós podemos ter, e nós temos na realidade. Mas agora, a questão é, o que fundamenta? Quais são os fundamentos dessa prerrogativa do direito? Que diz o seguinte: você foi lesado moralmente, para cobrir essa lesão, fazer um reparo à sua moral ofendida, maculada, eu vou estabelecer que você, empresário, pague tanto em dinheiro para ele. Da onde saiu essa prerrogativa da lei? Sim, já foi no catálogo. Né? Sim, mas observem, eu quero chamar a atenção para uma coisa mais cuidadosa. Há uma imposição de que é tanto. Em dinheiro. Não segue uma lógica, necessariamente um encadeamento lógico do raciocínio de que, olha, primeiro porque é impossível reparar qualquer dano moral que você recebe. E aí, no Estado capitalista, a legislação, quando eu digo Estado capitalista, eu digo sempre pejorativo mesmo. Esse é o modelo que nós vivemos. Okay? O Estado capitalista, no modelo de vida e organização que nós temos imperantemente, se determina uma quantidade de valor para fazer um reparo. Quem é que determina isso? O juiz. Quem é que determina que o juiz tem que fazer isso? A legislação. Quem é que faz a legislação que determina isso? O homem. E o homem faz isso a partir de quem? E aí, no caso do Brasil, eu vou mandar o preâmbulo da Constituição brasileira. Em nome de Deus. Está dando para sacar o que eu estou falando? Ainda se naturaliza de forma positiva, né, muitas das relações sociais, vou chamar aqui de sócio-jurídicas, que regem o nosso dia a dia, seja nós aqui na sala de aula, na empresa, numa vara trabalhista, numa vara civil com um processo XYZ. Né? Então, o que eu acho bastante importante
É voltar na questão econômica. Né? Ou seja, as relações de produção. Vamos lá. Eu vou pegar aqui de novo um elemento que já apresentei aqui hoje, que é, no caso aqui, o salário. Jean, não estou acompanhando, deixa eu entender melhor. Eu estou falando, vou dizer agora aqui, sobre a naturalização das relações do processo produtivo, sobretudo a naturalização do salário. O salário é visto, observado como algo natural. Então, você trabalha, você recebe salário. Isso é natural, é assim que funciona. Né? Você recebe um salário, no caso aqui no Brasil, é posto que o salário aqui chama salário mínimo. Olha lá, o nome é bem honesto, é mínimo. É uma quantidade geral de valor, que equivalente geral de valor é dinheiro, né? Equivalente geral de valor significa dinheiro, que você recebe por uma quantidade de tempo, no caso aqui, cálculo é por mês, né? Pelo menos em relação ao salário mínimo decretado pela Presidência da República, é um mês, você vai ganhar 600, como é que está agora? Esqueci o valor do salário mínimo. Esqueci o valor, 768 ou 678, é um desses dois números. E aí você vai ganhar algo próximo, muito próximo dos R$ 700, né? E aí você vai viver com isso, né? E desde que as relações jurídicas dizem, ou seja, desde que se cumpra o que diz as relações jurídicas, você trabalha, eu te pago um salário. Você não pode falar nada. Te dou férias, eu te dou férias. Né? Eu cumpro a determinação trabalhista que lhe garante o direito de férias. Dou um panetõezinho, bombom, diaba 4 nas datas comemorativas, enfim, cumpra a minha parte do contrato e você cumpra a sua, vocês cumpram as suas, porque senão vocês quebram o contrato e eu posso demiti-los de acordo com a prerrogativa que me cabe, até sem explicar por quê. Vaza, tchau, tá? Estamos aqui pelos direitos e tchau, um abraço, né? Vem o próximo. Essa questão do salário é extremamente naturalizada. Como é que nós vemos isso? Quando nós entramos numa empresa e ganhamos R$ 678 de salário, nós falamos, o que tem para viver? Eu vivo do salário. Isso está internalizado. No cotidiano nós vemos o discurso dessa forma. Eu vivo do salário, gente. Olha, o salário não está dando. Nossa, você está apertado com o salário esse mês. Nossa, esse mês sobrou um pouquinho do salário. Não se questiona esse número mágico de 678, ou que seja R$ 4.000. Não se questiona a origem dele. Se aceita como algo dado, natural, quase que divino. Quase que divino, no caso do Brasil, porque eu me remeto ao preâmbulo. Preâmbulo é algo que precede o que vai vir depois. Né? No caso lá é Deus. Né? É quase que divino. E aí o que acontece? As pessoas recebem seu salário, vão viver do salário, e não se perguntam, né, como é e o que é de fato o salário, a não ser uma quantidade de equivalente geral de valor. Né? Tem que ir para além disso. Vamos analisar rapidamente. A pessoa trabalha, recebe o salário, ok? Mas não é bem assim, trabalha e recebe o salário. A pessoa procura trabalho, consegue encontrar um local que aceita contratá-la, ela trabalha 30, na média, assim, né? Pode ser por semana, por dia, vamos lá. No caso aqui, que eu vou colocar, 30 dias. Trabalha 30 dias, ela produz riqueza, 30 dias, como foi contratada. Ela foi contratada para produzir riqueza. No contrato não está falando que vai ter 1 centavo da riqueza. Não está falando. Né? Honestamente, nesse ponto é honesto. Né? Eu te contrato, procuro uma quantidade geral de valor, te pago por mês. Então, se você entra aqui, hoje, dia 14, sei lá, 17, né? Você entrou dia 17, vai trabalhar hoje, então dia 17, dia 18, até no outro dia 17, aí eu vou pagar o salário combinado. No caso aqui, vamos lá, vou arredondar para R$ 700. Tá bom o salário, não reclama não, é muito menor disso aí. Então, R$ 700 é o que eu combinei com você. Então, olha só que coisa interessante. Nós, os trabalhadores, trabalham 30 dias, produzem riqueza, etc. Depois de produzirem, é que vão receber o salário. E assim vai, né? Continua progressivamente. O que significa isso? Tira o manto sagrado, natural, beleza? Das relações jurídicas. Tira isso. Porque se eu pensar de uma forma natural, direito natural, ou seja, está aí a lei, fala isso, está certo, aí não questiono mais, aí é lógico que minha raciocínio tem que parar aqui agora. Né? É isso mesmo, eu trabalho um tanto, combino, confio na pessoa que vai me pagar depois, vou trabalhar para você, e depois você vai pagar esse combinado aí, depois que eu trabalhar, 30 dias. Se eu tirar um manto sagrado, a coisa fica mais complexa. Se eu deixo esse manto sagrado, que é a lei, é uma relação jurídica legal, eu tenho que parar a aula agora, aqui para casa, voltar para Fernandópolis agora. Né? Não tem mais nada para dizer. É isso mesmo. Né? Se naturalizar, se aceitar de uma forma natural as relações jurídicas.
Né? Mas como a proposta aqui é não entendê-las de uma forma natural, pelo contrário, é analisar de forma crítica essa naturalização das relações jurídicas, sobretudo no que tange ao salário, eu vou pensar no seguinte: então eu trabalho 30 dias, a pessoa, vocês estão me contratando, ok? E aí vocês poderiam confiar em mim e já pagar os R$ 700 agora. E eu vou ficar aqui trabalhando para vocês 30 dias. E no outro eu também recebo já adiantado. Então, certo? Não. Há uma relação em que as partes, uma das partes predomina com poder. Falando de poder, sem medo dessa palavra, poder. Uma das partes possui mais poder. E aí, vou poder chamar aqui vulgarmente de poder de barganha, mas é muito mais do que isso. É poder social, é poder político, é poder econômico. Eu tenho a riqueza, eu tenho o capital, é eu que vou despachar para a tua conta, sei lá, na sua mão ali na filinha lá no dia 17 próximo, o teu pagamento. Não é, ou seja, quem está precisando, eu estou sem um manto sagrado, beleza? Da análise aqui. Quem está procurando o serviço é você. Eu coloquei no Le Monde, saiu lá, que está precisando de funcionário, você quer ver, amigo, tem uma filona ali, entendeu? É assim que funciona. Você vai trabalhar, mas se você, aí o funcionário poderia perguntar, mas se você não me pagar, me dá o calote lá para o dia 17, você vai ter que confiar em mim, que eu sou um homem de bem. Eu sou um ideológico, eu sou um homem de bem, né? E eu tenho uma honra, mas enfim. Ou seja, então o trabalhador, ele não tem muita opção. Por que eu estou falando assim nesse tom? Porque as relações jurídicas naturalizadas, estabelecem naturalizadamente uma relação de igualdade. Eu estou tirando o manto para dizer, não tem relação de igualdade. É uma relação de poder, em que o que pode mais vai determinar mais. E o que puder menos vai determinar nada ou quase nada. Né? Ou seja, então você não tem opção. Ou vocês chegam assim, por exemplo, vim pedir um emprego aqui, eu quero um salário de 8, eu quero 30% da produção que eu fizer, mais o salário. E eu quero receber sempre adiantado. Se eu começar hoje, eu quero receber agora, faço a transferência agora, né, para o meu banco, e aí eu começo a trabalhar para você e vou apresentar resultados. Se não apresentar, você não vai embora depois. Né? Se eu apresentar, você continua pagando um mês adiantado. Não assim, trabalho e depois recebo. Eu não confio em você, eu não sei quem é você. É uma relação de comércio que eu estou falando contigo. Se você dá o calote depois, eu quero segurança. Não é assim que funciona, né, gente? Não é assim que funciona. Então há uma relação de poder, não há uma naturalidade. Me perdoe. Não há uma relação de igualdade, né, a não ser essa da ficção jurídica. Né? Ficção em partes, porque esse jurídico determina o mundo real aqui agora. Né? Então, o que acontece? Então, acho que é importante levar isso em consideração para entender o centro do texto. Por quê? Fala de crise internacional. E essa forma de produzir, não só por conta do salário, é que vai gerar essa crise toda. Vamos lá. Então, o trabalhador, né, me permita ficar nesse sentido, essa figuração pedagógica aqui. O trabalhador, ele aceita, né? Ele não tem poder suficiente para poder determinar o diferente, pelo menos nesse momento agora, ou nessa situação de figuração pedagógica que estou inventando aqui. Ele não tem poder para poder dizer o contrário, né? Então ele vai trabalhar 30 dias, né? E só depois de trabalhar os 30 dias e produzir uma riqueza muito maior que o salário dele, é que ele vai receber o valor lá combinado no contrato. Muito bem, agora você eleva isso à escala internacional, né? Aonde tiver capitalismo, seja no Vale do Xingu, né? Tailândia, sei lá, Nova Zelândia, qualquer lugar que você imaginar que tem um boteco na Groenlândia, né? Ou qualquer padaria no sul, na Antártida. Ou seja, onde existem relações sociais de produção capitalista, o assalariamento é fundante. É fundante. Então temos aí uma nação de trabalhadores, né, com vários idiomas, com várias culturas, com várias particularidades, mas com uma situação universal, que é a condição de vendedores da força de trabalho. E é nessas situações jurídicas, em sua grande proporção, jurídicas legalizadas, de certa dita igualdade e tal. Muito bem. Esse trabalhador ele vai produzir riquezas, essa é a lógica do capital, produzir riquezas. O fato é que a lógica é acumular taxas de lucro sempre maiores. E para isso eu preciso produzir riqueza. Muitas pessoas vão dizer que o empresário precisa vender muita riqueza, mas antes de ter o que vender, alguém tem que estar produzindo. Sabe que um setor da economia tem a sua margem de lucro na venda mesmo, na circulação. Mas agora, circula o quê? Algo que está sendo produzido. Né? Então a produção, eu estou propondo aqui entender a produção como um fator fundamental. Fundamental. E depois, quando a gente falar de capital financeiro, a gente vai ver que tem particularidades, né? Mas observe, a produção material é fundamental.
Né? Ou seja, o trabalhador ele produz essa riqueza, não leva para casa. Agora, atenção que vai entrar uma série de fenômenos que eu não vou nem colocar na lousa para não complicar. Mas esse trabalhador, ele vai produzir riqueza, ele vai produzir uma riqueza que não vai levar, ele vai produzir uma riqueza que ele não vai conseguir entender que tem a cara dele, porque ele vai ver que não tem a cara dele. É uma produção estranhada, eu estou querendo dizer. É o que o Marx chama de estranhamento. Né? Até a palavra que ele usa é diferente, é estrangeiro. Né? Ou seja, o trabalhador se sente estrangeiro àquilo que ele produz. Sei lá, aqui Deus Maria, já que eu sempre pego a Nestlé aí, o cara faz bolacha o dia inteiro, bolacha. Quando ele vê aqueles pacotinhos de bolacha no mercado, ou na feira, ou até mesmo lá no final da linha de produção, ele não pode, assim, tanto faz como fez para ele aquele pacote de bolacha. Né? Ou ainda, ele até identifica, ele não é um débil mental, ele identifica que, olha, é da fábrica que eu trabalho. Mas ele não está preocupado em identificar ali naquela mercadoria, produto quando vai para o mercado, tem um nome específico que é mercadoria. Quando ele vê aquela mercadoria, o produto dele, então, lá no mercado, ele não está assim, olha filhinho, aqui, ó, o dedinho do papai aqui, o digital do papai, ó, essa carinha aqui, essas aqui, ó, tem com mais recheio, foi o papai que colocou. Não tem esse tipo de reconhecimento. Né? E a mesma coisa pode acontecer com outras mercadorias. A pessoa pode trabalhar no setor automobilístico, pegar setores clássicos, né, o automobilismo, automobilístico, e produzir carros pra caramba, e se sentir tão estrangeiro aquilo que ele produz, que, lembrando o exemplo primeiro ali, né, ele vai de busão, que trabalha há 30 anos. Ele não tem um fusquinha velho, 79 ou qualquer mais antigo que né? Ou seja, quem dirá então um carro, sei lá, deixa eu falar um carro que eu acho lindo aqui, um carro bonito demais, né? Como é que é? É um carro de classe média. DG me mata, quebra, né? Enfim, quebra, DG me quebra. Essas classificações de classe média. Ford Fusion, né? Carro espaçoso, grandão, e ainda vem tocando AC/DC, maravilhoso, né? E o que acontece? Mas o cara não tem um Ford Fusion. Ele tem um Mercedes, mas só que é de 4 eixos, é um busão, né? Que tem que pegar no terminal. E quando fala assim, então, você faz Ford Fusion todo dia? Eu faço. Eu ajudo a fazer quanto? Uns 15 por dia. Mas muitas vezes, não é uma lei geral isso que eu estou falando agora aqui, comportamento individual, tudo bem? Não dá para colocar lei geral para comportamento individual. Mas, por exemplo, muitas vezes não passa pela cabeça desse funcionário que ele que faz o Ford Fusion, que ele vê na rua e só admira de longe, ou muitas vezes nem dá tchum pro Ford Fusion. Né? Às vezes fica até feliz com o banco do busão. Olha, agora está com almofadinha, né? Não é mais aquela coisa de fibra, de vidro, dura, né? Parecendo um toco, um pau. Agora é almofadinha, tem até ar-condicionado. E aí ele vai, de uma forma bastante estranhada, né? Desenvolvendo a sua vida. A questão é que ele produz, e ele tem que produzir cada vez mais. Se vocês encontrarem, eu já disse isso em outras aulas, isso é redundância, mas serei obrigado a repetir. Se vocês encontrarem um empresário do pequenininho, que eu não posso nem chamar de capitalista, do pequenininho, o cara que vende salsicha empanada na hora do intervalo na faculdade, do pequenino empresário ao gigante, se você encontrar um deles que não focalize o aumento constante, não é estabilização, mas o aumento crescente, geométrico da taxa de lucro, certamente você conhecerá ele durante alguns meses apenas. Dependendo da situação da economia, das relações econômicas, de produzir as mercadorias, dias, talvez anos até. Né? Mas não dura, não fique de pé, porque foge à lógica do capitalismo, que é a acumulação de riqueza, acumulação de capitais. Né? E uma coisa que expressa essa acumulação de capitais, pode expressar, é o número da taxa, vamos chamar assim, o índice da taxa de lucro. Né? Nenhuma empresa atinge uma meta 100, vendemos hoje 100 mil dólares, né? Esse mês, perdão, né? 100 mil dólares. Mês que vem relaxa, porque a meta a ser batida não é mais a de 100 mil dólares, é de 101 diante, né? Ou de 100,5, sei lá, é 101, né? Nunca é menor. Se tiver menor, a gente entra num quadro de crise ou ainda recessão, que não é interessante para nenhum empresário. Dentro da lógica do capitalismo, esse tipo de matemática retroativa é recessão, e isso vai levar certamente à ruína, se a lógica se manter assim, se o ritmo for da regressão da taxa de lucro. Então o que acontece? Para que isso não ocorra nunca, os trabalhadores sempre vão ter que produzir mais. E agora sim eu tento entrar um pouco no texto.
né? Que é a proposta de entender essa crise de 2008, não só com o ano e os epifenômenos. Falei pela primeira vez que esse ano eu consegui falar essa palavra sem ficar caquejando agora, né? Só em 2008, né? Mas numa longa, não é bem longa duração, como falam os historiadores, mas uma duração maior do que o ano de 2008, o fenômeno, né? O epifenômeno. Mas agora um tempo maior, ou ele vai chamar de ciclo, né? Mas o fato é, há uma crise estrutural, esta que é a questão, né? Então aqui só para revisar antes de avançar, né? O salário é naturalizado, esse salário é a quantidade de valor que aquele que produz riqueza vai receber em troco de um serviço prestado da riqueza produzida. Esse salário não será contestado, né? Vamos pegar as leis gerais, ele não vai ser contestado e ele vai ter que trabalhar. Um outro elemento importante, vou chamar aqui, o lucro. O lucro é naturalizado? O processo de aquisição do lucro, sim. Ninguém vai dizer que o lucro é algo natural, que nasce no pé de abdicado ou pé de goiaba, né? O lucro é fruto de toda uma produção. Agora, a forma, ou ainda as formas de acumular lucro, isso será naturalizado. Por exemplo, vou pegar aqui para eu citei aqui rapidinho, as metas. As metas não é o lucro necessariamente, mas é um caminho importante, né? Batidas sempre em forma crescente para aumentar a taxa de lucros de uma empresa. Ou seja, isso é naturalizado. Se você chegar no Magazine Luiza e perguntar, gente, a meta esse mês era vender 2 milhões. São números reais, de um vendedor. Falando isso por causa de pesquisas que eu já orientei. 2 mil reais. Não é milhões, porra, é milhões. 2 milhões mês. Fecha dia 27 lá, normalmente. Começa dia 27 e fecha no outro 27. 2 milhões. Se você chegar lá na Magazine Luiza, por exemplo, e falar assim, ó, esperar ouvir assim, falar nada, só esperar ouvir assim. O gerente falar, gente, então, a meta de 2 milhões foi batida até o dia 26. Beleza? Legal. Então vai passar dos 2 milhões, tem mais um dia de vendas, né? A gente vende e se nós formos para o chão mas para a loja, esperarmos um gerente falar assim, pessoal, então, ó, dia 27, batemos a meta assim, passou 2 milhões, foi 2 milhões 200 e poucos mil reais. E agora, até o próximo dia 27, que é a próxima meta, nós vamos agora ter que bater uma meta de 1 milhão de reais. Isso não acontecerá. Você só ficará esperando esse discurso acontecer. E os empregados, os trabalhadores, já sabem, já esperam que a meta de 2 milhões atingida, a próxima do mês, a próxima que já entra no decorrer do dia 28, no dia 27, após a meta batida, é algo maior do que 2 milhões. Né? Certamente, no caso lá que eu orientei, era para 2 milhões e 700. Né? E até modesto ainda. Eles poderiam dobrar. Né? Ou seja, e aí o trabalhador ele já naturaliza a ideia de que as metas sempre devem ser batidas. E que as metas serão sempre progressivamente aumentadas. Elas nunca, aos pouquinhos, vão diminuir. Sempre aumentarão. Isso está naturalizado em boa parte da mentalidade dos trabalhadores. É verdade, tem trabalhador que questiona essa naturalização e vai... Lógico. Mas eu estou pegando a linha geral. Eu quero pegar a exceção, eu gostaria que a exceção fosse geral, mas não é. Né? Ou seja, os trabalhadores, por exemplo, dessa lógica que eu citei, né, acabam, em que momento, questionando por que as metas? O que determina a porcentagem de aumento? Por que não 2 milhões novamente? Ou o que faz ser 2 milhões e 700 e não 2 milhões e 500 ou 2 milhões? Está tão internalizado. Ou seja, esse questionamento do da desnaturalização do processo não acontece na sua maior parcela. Os próprios sindicatos já abraçam o discurso das metas a serem batidas de forma naturalizada. Os próprios sindicatos, o que eu quero dizer com isso? Os próprios sindicatos não questionam isso. Qual é a lógica disso? Não tem lógica a ser explicada. É natural. A gente sabe que não é natural. Né? Mas é colocado como natural e assim deve ser. Pois bem, dentro desta lógica, eu não quero ser muito simplista aqui, é claro que é uma aula de introdução, honestidade intelectual não mata ninguém, é uma aula só de apontamentos, infelizmente, sobre a crise internacional, que é a crise estrutural. Né? E nessa crise, eu digo estrutural, você tem, vou escrever aqui, uma crise estrutural. Por que, Jean? O que isso quer dizer, esse porquê? Lembra de outras aulas? Por Marx, ficam que lembrem.
da ideia de totalidade histórica? Vamos desviar aqui. A totalidade histórica quer dizer o seguinte, que essa crise, ela não é uma crise só, por exemplo, do Morgan Bank. Não é uma crise só de um momento de distribuição do Fed. Não é uma crise porque, por exemplo, sei lá, o setor imobiliário dos Estados Unidos quebrou. Não é só isso. É isso e muito mais. É uma crise que envolve a totalidade histórica do desenvolvimento do capitalismo. Em outras palavras, é uma crise histórica imanente do modelo e da forma de produzir. Eu espero que toda essa não é divagação, é toda essa digressão que eu fiz agora sirva para entender essa crise da estrutura do modelo econômico. Que é uma crise que tem que levar em consideração o analista, a proposta aqui é que se leve, né? Claro, a proposta aqui, a totalidade histórica para entender a crise estrutural, e não uma crise pontual, e não uma crise conjectural, ou ainda conjuntural. É uma crise da estrutura histórica, né, desse modelo econômico. Porque você tem o objetivo disso aqui, é aumentar cada vez mais a taxa de lucro. Isso é histórico, isso não começou em 2008, nem em 1935 e 45, isso é histórico do capitalismo. As empresas que, não se surpreendam, que existem hoje e que já existiam no século XVIII na Inglaterra, ou na França, ou na Prússia, né, e que ainda continuam existindo hoje, o objetivo delas é sempre aumentar a taxa de lucros. Sempre é esse, né, e das que surgiram depois desse tempo todo. Então, o que acontece? Você tem, então, uma produção que deve ser incessante, deve ser ininterrupta mesmo. Você tem que ter trabalhadores cada vez mais aceitando essa relação jurídica como natural e inquestionável. Você tem que ter um assentamento do papel do Estado para forçar, eu vou falar forçar, não estou fazendo crítica, né, mas para colocar, né, a legislação, que vai ser dita como igualitária, justa. E você tem uma produção em escala mundial. Ao passo que tem isso, nós temos também a intensificação do ritmo de produção. Disse aqui muito rapidamente das metas, que elas vão crescendo em progressão geométrica, né, de forma desesperadora para o trabalhador, mas de forma maravilhosa e gratificante para o empreendedor. Né? Se você monta uma empresa de prestação de serviços, vai lá falar um pouquinho de prestação de serviços, a gente pensa que a economia é só produção de bens materiais. Não é mesmo. Né? Aliás, a maior produção é a produção fictícia, que é o mercado financeiro. Eu espero tentar conseguir falar até aí, no final da aula. Mas o que acontece? Você tem uma hiper exploração da classe trabalhadora. Por quê? Cada vez mais as metas devem ser atingidas e não é simplesmente, olha, horas bolas, há um decreto formal na empresa de que, no caso do Magazine Luiza, que explora pra cacete o trabalhador aqui no Brasil, há um decreto que a meta de 2 milhões de reais passou para 2 milhões e 700. Não é só isso. A situação de é proposital esse H aí, ó. Hiperexploração é de como é que vamos conseguir atingir essa meta de 2 milhões e 700 mil reais agora. Isso vai demandar a redução, isso vai, resumindo em poucas palavras, isso vai demandar cada vez maior precarização do trabalho. Cada vez maior. Se você fazia 2 horas de almoço, relaxa que vai diminuir. Tem N elementos para se mexer. Um deles, por exemplo, é diminuir o horário de almoço. Outro deles é aumentar o período de vendas. A loja agora vai ficar aberta. Nós vemos isso com a questão do Natal. Né? As lojas ficam abertas. Nós ficamos muito felizes, muitas vezes. Né? Eu saio da faculdade, ainda está lá, 10 horas é tempo, o pessoal fica até às 11. Mas o trabalhador está lá, né? Sendo precarizado cada vez mais. E atenção, qual é o ganho no salário? A situação de precariedade é tão grande que nós ficamos felizes com, tipo, R$30 a mais no salário. Ou participação nos lucros, né? Porque, e é lógico que tem briga trabalhista, tem a classe trabalhadora organizada, né? E que ainda vai fazer com que alguns direitos, que é justamente a participação nos lucros, seja real aqui no Brasil. Real, correção, seja formal, né? Vamos lá, nominal. Porque na realidade a participação dos lucros, né? Você trabalha o Natal e o Ano Novo inteirinho, aí você ganha, sei lá, 0,001% do lucro que você da sua participação nos lucros. É um absurdo, né? Mas o que eu chamo a atenção assim, é a precarização do trabalho. Cada vez mais o precariado vai aumentando, cada vez mais a precarização do trabalhador vai se intensificando. E é necessário, atenção, não é por maldade do empresário, é por necessidade de atender uma lógica de sempre ter taxa de lucros crescentes.
né? E para isso eu tenho que reduzir gastos, eu tenho que desenvolver táticas e estratégias. Eu já falei para vocês que o Brasil vem exportando, né, no campo da gestão administrativa, essa ideia de precarização como modelo de gestão, né? O Canadá está se inspirando no Brasil, os Estados Unidos está se inspirando. É maravilhoso isso, né? A lógica do capital é maravilhoso, né? Você precariza ao extremo, então são táticas. Por exemplo, o modelo de terceirização que o Brasil vem adotando, o Canadá, o Quebec, Mil Marx, quer dizer, Mil Marx não, mas qualquer, sei lá, Rousseau, né? Quebec, que se diz tão civilizada, e, enfim, não somos ogros, enfim, nós não falamos inglês, ok? Até Quebec está importando essa ideia, evidentemente, de sucesso, né? Não é inventado no Brasil de terceirização, mas a forma que está sendo implementada as terceirizações no Brasil acaba sendo um modelo, né, gigantesco. Qual o modelo? Primeiro, a legislação trabalhista é precária. Segundo, não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Né? Agora, alguns setores até vai conseguir brigar na justiça, né? E vai conseguir algumas aberturas de jurisprudência em relação à reivindicação desses direitos. Mas, em linhas gerais, eu posso, por exemplo, eu ser o dono da empresa de terceirização, contrato vocês para fazer, sobretudo, trabalhos mais precários, mais periculosos, mais insalubres. Contrato vocês para limpar a Unesp. Eu, Jean. Só que Jean tem uma CNPJ. Eu tenho Jean, tem casa lá, pessoal, vocês podem saber onde eu moro, né? Mas eu tenho uma CNPJ. E a minha CNPJ contrata vocês. Contrata o CPF de vocês. Para trabalhar para mim. E aí eu presto serviço para a Unesp. Suponhamos que a Unesp, e não é suponhamos não, é assim mesmo que funciona. A Unesp, eu estou falando Unesp, tem um rigor ainda de licitação, de abacate. Poderia ser, por exemplo, a empresa de transporte particular medianeira no estado do Mato Grosso do Sul, lá em Ponta Porã. Eu faço um contrato com a empresa de ônibus, que vou fazer, por exemplo, a limpeza desses ônibus, terminal rodoviário, etc. Não tem isso lá, mas tem. E aí eu contrato vocês para trabalhar para mim. Eu pego o dinheiro da empresa, mas posso, por exemplo, não repassar o dinheiro para vocês. Mas daí vocês podem fazer greve, não é verdade? Ou vocês podem simplesmente, eu não quero mais, é verdade. Portanto, eu contrato o serviço em relação de contrato com a empresa medianeira, dando um exemplo de empresas reais. E aí eu contrato lá, por exemplo, essa prestação de serviço em $2 milhões. Número de ficção. E aí contrato 15 pessoas para fazer serviço. E aí eu vou repassar esse dinheiro. Não, eu vou contratar um salário de vocês. Podemos sacar? E cada vez mais. E aí, lógico que eu não vou prestar serviço só para a Medianeira. A Medianeira faz transporte de coletivo em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu vou fazer vários contratos, vou contratar várias pessoas, então terei vários funcionários. E quanto menor a quantidade de direitos trabalhistas que eu tiver, eu aumento o quê? Minha taxa de lucro. Menor, agora pensando isso na prestação de serviço, né? Agora, se a gente pensar no chão da fábrica, eu posso cortar, ou seja, diminuir os meus custos, os meus gastos, né? E ter fazer investimento com custo reduzido e perspectiva de taxa de juros e de lucro, altíssimas, né? De diversas formas. Posso fazer isso com o trabalhador, posso fazer isso com matéria-prima, posso fazer isso com transporte, posso transportar, sei lá, com jegue, que é mais barato, né? Posso comprar, sei lá, se eu sou indústria moveleira, eu posso comprar madeira, pior madeira possível. Então eu vou reduzindo. Só que chega uma hora que eu tenho que usar madeira para fazer uma estante. Ou qualquer derivado lá, matéria-prima que eu consigo fazer estante. Eu compro a matéria-prima mais barata possível. Não tem mais dinheiro. Agora só se você fizer mágica. Apareça. Não tem. Então eu comprei a mais barata. O transporte, a logística do negócio é o mais barato. Não, mas não é no jegue. Não, mas não é jegue mais. Agora sim, eu estou contratando pessoas para levar nas costas. Né? Ou seja, é o mais barato. Ou seja, eu consigo eu barateio tudo. Chega uma hora que me resta o quê? Me resta é o trabalhador mesmo. E aí é o foco gigantesco. Eu faço você trabalhar para mim muito mais tempo do que o contratado. Te dou algumas gratificações do tipo participação em lucro, ordem 0,0001, né? E aí te incentiva, mas eu sei que isso é pouco, você não é boboca, né? Os bancários em Bauru, por exemplo, conseguiram um aumento de R$ 3,53. Né? Eu sei que vocês não são bobos e não vão gostar disso, mas daí eu posso, por exemplo, fazer um convênio com Termas dos Laranjais para você ser sócio e pagar só metade, pagar mais metade. Né? Eu posso, por exemplo, dar um panetone. É incrível, gente, parece boboca isso, mas é muito triste que eu estou falando. As pessoas ficam felizes com a cesta básica. Claro, comida, né? Mas eu estou falando assim, entendem, não conseguem entender de forma desnaturalizada o processo de exploração, e chega até a considerações do tipo,
Nossa, meu patrão é muito bom. De fato, individualmente a pessoa pode ser muito boa, mas a lógica na qual se opera é radicalmente desumana. Espero que vocês estejam entendendo isso. O fato é que eu preciso aumentar a produção. E para aumentar a produção, uma condição sine qua non é qual? Explorar cada vez mais os trabalhadores. É claro, os trabalhadores, se eu estou comprando matéria-prima baratinha, relaxa, está se vendendo baratinha, porque o cara que vende matéria-prima também diminui os custos. É uma relação de totalidade. Né? Eu estou precarizando meu trabalhador aqui, os demais estão também. Né? O fato é que a produção não pode parar. Outro ponto de lógica da história do capitalismo. A produção não pode parar. Né? Não é só rock and roll, não é só a luta, mas a economia não pode parar. É 24 horas. 1 minuto parado, 1 segundo, olha lá, qualquer coisa que a gente conseguir matematizar a infração do tempo no espaço de produção é prejuízo. Tudo que a gente conseguir somar, adicionar no tempo e no espaço, falando do relógio mesmo, né, e do espaço da produção, pode ser traduzido em bons investimentos, que pode ser resultado de aumento da taxa de lucro. Né? Então isso tem que cada vez mais ser intensificado. O texto do Le Monde traz, nessa perspectiva, a crise internacional. Né? Ou seja, um momento em que, nos anos, vamos chamar assim, no período pós-guerra, você tem um momento de recesso gigantesco. Ah lá, eu não quero pegar, infelizmente, não vai dar tempo, de 29, mas eu poderia chegar até 1859 para cá. Né? Mas, lamentavelmente, não vai dar. Mas, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um momento bastante tenso acontecendo. Né? Pós-Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, pós-também Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 60, nós temos uma crise também, uma expressão dessa crise histórica do capitalismo. Né? Uma crise de superprodução. Isso está acontecendo em 29, antes de 29, na realidade, está acontecendo pós-45 e retoma nos anos 70, final dos anos 60, mas sobretudo na crise vamos lá, emblemática que ficou a guerra do Irã e Iraque, 1974, 75. Né? No meados dos anos 70, nós temos uma crise também gigantesca, né? Mas que foi contornada, né, da forma que nunca se contornou em 2008. Dos anos 70, dos anos 80, 90, até o início dos anos 2000, a gente tem um momento de progressão gigantesca, de prosperidade gigantesca. Eu estou falando do welfare state. Né? Eu estou falando, e aí quando eu falo welfare state, eu estou pensando, né, de 45 até os anos 80. Né? Eu estou pensando, que país? Eu estou pensando em Inglaterra, estou pensando nos Estados Unidos, estou pensando em alguns países. Né? Esse troço do welfare state não aconteceu em mais do que 6 países no mundo. Né? Mas, sobretudo, o emblemático Inglaterra e Estados Unidos. Né? Sobretudo Inglaterra. Né? Ou seja, você tem um momento em que a classe trabalhadora está produzindo, o ritmo da produção está sempre aumentando. Né? Sempre aumentando. A classe trabalhadora consegue uma situação, através de lutas, sindicatos, etc. e tal, uma constante luta para que essa relação jurídica do salário fosse amenizada, ou digo, aumento salarial, melhores condições de vida. Na Noruega, na Dinamarca, os trabalhadores querem e conseguem melhores condições de vida. Em Berlim, os trabalhadores do setor automobilístico conseguem condições trabalhistas mirabolantes. Isso não vem como um raio no dia do céu azul. Isso é a luta da classe trabalhadora desses lugares, etc. E tal. É as relações de poder que são confrontadas. Né? O fato é que, fora esses países que eu citei, e alguns mais, os outros países do planeta Terra, o welfare state sequer passou de longe. Passou na beirada da fronteira do Estado político. Né? Nem chegou. Só para ter uma noção, é importante levar em consideração, pegando o texto aqui, que esse estado de bem-estar social para menos de uma dezena, né? Eu teria apontar 6 países aqui que teve realmente uma política de bem-estar social. Tempo de duração. Nos anos 90, isso começa a ser cortado. Isso está claro quando Ronald Reagan, nos anos 80, chega ao poder dos Estados Unidos. Está claríssimo que isso é cortado com a proposta que, na época, se chamou com muita força de neoliberalismo, que não é nada mais do que uma retomada com força dos liberais no poder dos Estados, com a Margaret Thatcher na Inglaterra. Ou seja, você tem o quê? Um corte. Era necessário. Chega uma hora, eu não sei se o capitalismo vai produzindo. Chega uma hora que não tem mais como produzir ou ainda aumentar a taxa de lucro. Chega uma hora que a taxa de lucro ela se estagna e começa a cair. É o que o Marx chamou de lei tendencial da queda da taxa de lucros do capitalismo. Algo é físico, fisiológico, social, etc. Não é só mecanicamente físico. Ou seja, há um momento a Sadia, ou ainda, de novo, aqui, ó, a Nestlé de Marília, consegue produzir tantos pacotinhos de bolacha, ou sei lá o que mais eles produzem aí, consegue produzir
Chega um momento que ultrapassa o limite da capacidade dos instrumentos de produção, das máquinas, do capital fixo. Chega uma hora que você vai ter que começar a fazer a taxa de lucro acontecer por extração de mais-valia, seja relativa ou absoluta. Eu não sei se vocês veem esses dois tipos de mais-valia. Você vai ter que precarizar cada vez mais o trabalhador. Só que aí também tem um limite, e aí é fisiológico também. Psíquico, evidentemente. E aí a gente dá um jeito, vai na igreja, faz autoajuda, né, vai, sei lá, tem um monte de coisa, né? Vai ler chique, xalita, mas chega uma hora que é fisiológico também. O corpo aqui, essa máquina biológica, como falava o Descartes, tem um limite. Tem um limite de intervenção na matéria bruta, nos instrumentos de produção e etc. Então, eu peguei uma menina, uma mulher, né? Acho que na Coreia do Sul, que trabalhou 22 horas. Tomando energético. Triste exemplo, mas obrigadíssimo por lembrar disso. Né? É justamente o que eu estou falando. Isso tem limite. Né? Agora, você é submetido a uma pressão gigantesca. Eu vejo vocês aqui, ó, agora não vejo mais, mas eu vi você bastante, cadê? Eu também vejo você mais, né? Mas eu lembro no começo lá, eu vim bater uns papos ali no corredor, eu vi que vocês estavam nessa pegada de trainee, e aquela tensão, aquela coisa toda. Eu imagino de verdade que vocês estão passando. E assim, eu não imagino muito longe do real, não. Eu só não sinto na pele porque não é necessariamente eu. Mas o trabalhador, isso é típico do trabalhador. Você vai entrando numa situação que vai chegando ao ponto que você vai meter energético, outros vão, sei lá. São tantas pressões. Muitas pessoas padecem no meio do caminho. Sabe? Vocês sabem disso. Ficam em depressão, ficam tristes. Daí começa a buscar na estética, para se enquadrar. Nossa, é horrível. O que acontece é algo, não dá para ser enquadrado como algo humano, no sentido clássico da ideia de humanismo. Não dá. Como os capitalistas, os humanistas, estou falando dos iluministas, os pais do capitalismo. Né? Uma ideia de humanização, através do conhecimento, através da ciência. Não é isso que está acontecendo. Cada vez mais, né, parece que a precariedade vai nos desumanizando. Isso aí é o senhor Karl Marx, velhão do século XIX. Né? Então, observem. A ideia é que nós, trabalhadores, a gente produza ao máximo. E se nos damos conta fisiologicamente ou não, psicologicamente ou não, é uma outra história também. Sabe por quê? Porque existe uma coisa velha, antiga, chamada Exército Industrial de Reserva. Isso não é Marx, não, isso é David Ricardo. Isso é Adam Smith, né? O mais velho do que o David Ricardo. Né? Ou seja, que está aí para poder substituir quando a gente padecer. Essa senhorita, que infelizmente certamente estava lá dentro desse contexto que nós estamos discutindo e que faleceu, provavelmente uma hora dessa já está substituída tranquilamente por uma outra pessoa que vai aguentar mais um tempo com várias cargas de Red Bull ou qualquer outro energético, não sei se é Red Bull que ela tomou, né? Mas eu acho que eu li. Enfim. Ou seja, podendo para sacar, se eu morrer na estrada de Fernandópolis para cá, relaxa, semana que vem a Unesco coloca um outro e tal, apareceu um monte de professor aí querendo dar aula aqui. Né? E nós somos radicalmente, facilmente substituíveis. E devemos ser, se enterrarmos a produção. Mas peraí, você não está. Chega a patamares, hoje, do tipo, você não está vestindo a camisa da empresa. Como assim? Estou trabalhando das 5 às 7, tal. Não, tem que fazer. Você tem que ser proativo, inventar nessa próxima. Você tem que ser proativo. Se eu fizer uma entrevista num lugar chamado de proativo, eu acho que eu estou na cara. Vou preso, lógico, né? Uma situação de ogro diante de uma ogrice. Né? Ou seja, você tem que ser proativo. O que é ser proativo? Desnudando todo um linguajar maravilhoso para a proatividade do colaborador, em linhas gerais, desculpem assim, ser tão errado, mas é isso aqui. Você tem que dar um pouco do seu sangue também, não é só força de trabalho. Tem que pisar mais na fábrica. Você trabalha só no horário combinado, às 5 às 7? Você não faz hora extra no final de semana voluntário para a empresa? Você não vai representar a empresa nos Estados Unidos pagando o seu dinheiro, a passagem, o seu custo. Você tem que se doar mais. Não basta. Desculpa, eu não vou continuar porque eu passarei mal. E esse discurso é naturalizado. Tem que ser mais proativo, é verdade. Eu fui lá no treinamento, adestramento. Se faz isso com cães, papagaios, periquitos. Né? E aí, só um minutinho aqui. Discurso, né? Adestramento.
Desculpa. Então é o seguinte, então esse discurso é internalizado. Internalizado, leia-se, é naturalizado. Né? E ele fica super natural. Fala assim, ó, você chega na empresa, tem que ser, fui lá no treinamento de hoje, treinamento tenso, né, galera? É muito pobre isso, treinamento. Né? E verdade, sabe? Eu acho que eu tenho que ser mais proativo. E aí cria uma ilusão de que você sendo mais proativo, você fará, ou ainda, se aproximará mais do núcleo da grande família que é a nossa empresa. Porque todos os nossos colaboradores gostam da nossa empresa. Final de semana, a tua esposa chama para passear com as crianças no jardim, você fala, não, amor, não posso. Tem que trabalhar de graça hoje. Hoje é o dia de ações de graça na nossa empresa. E aí vai, né? Não vou gastar tempo com esses exemplos que nós já sabemos. E agora, é complicado. Agora, a gente tem que fazer uma análise. E aí, quando a gente é um analista, tem que analisar isso e isso é na nossa própria empresa. Digo, uma empresa, internalizei. Nossa empresa. Que nossa empresa, amigo? É a empresa que nós trabalhamos. Né? É tenso. A gente não vai poder fazer isso. A título, podemos, é claro, mas a título sábio de perder a empresa, lógico. Né? Mas enquanto estamos olhando para outras empresas que não a nossa, né? Sem piedade. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, então tem que produzir. Então estou chamando aqui a questão, atenção para o aspecto da constante exploração, e eu estou usando a palavra precarização do trabalho. Né? A precarização do trabalhador e da trabalhadora. Né? Isso para garantir o quê? Maiores, ou ainda, cobrir um aumento da taxa de lucro que não está acontecendo mais no mesmo ritmo, que há um limite do ritmo. Há momentos que o ritmo vai lá em cima. Só há momentos que ele para. Para por limites tecnológicos, históricos, para por greves de trabalhadores organizados, né, o caso nas últimas décadas, né, com exceção esses ascensos que estão acontecendo, sim, em várias partes do mundo, mas eu pensando na fábrica ainda não está parando, né, as fábricas não estão parando, em geral, não estão parando, embora existam as greves gerais, mas de 1 dia, 3 dias, né, enfim, há um momento que há uma estagnação do ritmo da produção. Há uma estagnação, portanto, então, do ritmo da aquisição da taxa de lucro constante, que deve ser. E há um momento da crise gigantesca, que é o momento do declínio da taxa de lucro. Isso é horripilante, né? Para aqueles que trabalham e operam na lógica do capitalismo. Então, eu queria chamar a atenção aqui para esse gráfico. Enquanto o ritmo está ascendendo, sem ilusões, há uma exploração constante para buscar essa ascensão da taxa de lucro. Quando ela estagna, sem ilusão, então diminui a precarização, não, ela só se asfia cada vez mais. Diminui a taxa de lucro. Então quer dizer que está acontecendo a menor precarização, porque está precarizando menos e por isso está baixando. Não, ela só se intensifica. Só se intensifica. Isso pode resultar na bancarrotas, ou como se fala nos Estados Unidos, a falência, né, e etc. O que eu quero chamar a atenção é que chega um momento, e o texto vai dizer, é emblemático nos anos 80, quando Ronald Reagan chega ao poder nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, como ministro nos anos 80, depois como secretário de Finanças nos anos 80, e depois como ministro nos anos 90, né, esses são governos, não são só eles, não. São governos emblemáticos que vão cortar aquela ideia de welfare state, aquela ideia de bem-estar social. Né? A precarização, a Margaret Thatcher, por exemplo, ela freia, ela engessa os sindicatos. Uma burocracia sindical estabelecida, compra os líderes sindicais, né? E aquelas famosas greves dos anos 70, dos anos 60 e 70 dos carvoeiros, dos metalúrgicos, enfim, dos trabalhadores na Inglaterra. Nos anos 80 não se vê mais isso. Nos anos 90 certamente não se vê mais. Nem se fala de greve geral. Fala de negociação. Sentar para negociar, né, com o parlamento. Nos Estados Unidos, quando nós falamos, por exemplo, dos anos 30 nos Estados Unidos, se fala de trotskistas nos Estados Unidos. De trotskistas. Né? Nos anos 80 para cá, nos 70, mas olha lá, como foi, dos anos 80 para cá, a gente falava de partidos políticos nos Estados Unidos e a gente só fala de republicanos e democratas. E a maior parcela das pessoas no planeta Terra acreditam até hoje que só existem 2 partidos políticos nos Estados Unidos. É lamentável. É de uma ignorância absurda. Né? Mas é fato que 2 partidos se colocam como 2 únicos e é bipolarizado, somos mais dos mesmos. Né? Só que uns somos um pouco mais liberais, outros mais radicais. Fazemos mais dívidas públicas, né, dívidas do Estado, e não queremos fazer dívidas do Estado, que se dane, né, os mais conservadores. Mas o que eu chamo a atenção é que nesse momento dos anos 70 e 80,
80 e 90, há um enrijecimento, ou seja, na taxa de lucros. Né? No gráfico, não pense esse gráfico como algo absoluto e eterno, tá ok? Nesse momento que eu estou falando, é esse gráfico mesmo. Né? Há uma taxa crescente depois da crise dos anos 70, entrando nos anos 80 e 90, há um crescimento, nos anos 90 há uma estagnação, né? A precarização cada vez mais, o welfare state cortado, onde ele existia, onde não existiu continuou só mais precário, né? E uma queda gigantesca da taxa de lucro. Olha que coisa louca. Só que esse gráfico é da taxa de lucro. E o gráfico da produção? Paralelo aqui, ó. Taxa de lucro, anos 90, nos anos 2000, queda da taxa de lucro. E a gráfico da produção? É isso aqui, ó. É crescente. Crescentíssimo. Ou seja, crescentíssimo. Ou seja, mesmo produzindo, e o gráfico da taxa de produção de bens, mercadorias, produção de serviços, bens nesse sentido, materiais ou não. Ok? Adam Smith. Mesmo que esse gráfico seja crescente, não é sinonimal de gráfico da taxa de lucro crescente igual a uma estagnação e uma queda da taxa de lucro nos anos 90, nos anos 2000. Né? E há o quê? Uma intensificação da produção para que se produza cada vez mais. E aí temos um problema clássico, histórico, que o velho Marx, lá no século XIX, já disse. Né? É a contradição imanente. Imanente significa faz parte do jeito de funcionar do capitalismo. Vai chegar um momento, em momentos históricos, essas crises serão inevitáveis. Inevitáveis. Por quê? Você terá um alcance ou uma aproximação do alcance máximo de exploração, de precarização do trabalhador, que vai certamente redundar em uma produção gigantesca e você não vai conseguir dar vazão para essa produção. Não é porque os trabalhadores ganham mal e não vão conseguir consumir. Não é necessariamente isso. A questão é, os vários setores entram em crise, uma crise que tem que ser entendida na perspectiva de totalidade, uma crise que tem conexões, né, aonde existe o modelo capitalista. Tem conexões aonde existiram as conexões dos países, dos estados e das empresas nesses estados, que estão, de uma certa forma, mundializadas, né, nesse modelo econômico de sucesso no que diz respeito à expansão e conseguir ser poderoso. Então, o que acontece? Uma saída para a crise, vocês perceberam, eu estou vendo o texto já faz tempo. Há uma perspectiva de saída para a crise, né? Sobretudo aí nos primeiros apontamentos da crise, né, de estagnação da taxa de lucro, não da produção, mas da taxa de lucro nos anos 90, né, que é a ideia bastante rica e revisitada do John Maynard Keynes. Né? Só para lembrar, o Getúlio Vargas já estava fazendo o keynesianismo, não chamem nunca assim, mas só para ilustrar, antes do Keynes propor isso, né, no Brasil. O fato é que nós não estamos mais nos anos 30, nos anos 40, nós estamos aqui, literalmente, nos anos 90. E é uma retomada de medidas keynesianas no que diz respeito ao aumento da dívida pública. Né? A saída, então, é o Estado fazer investimentos. Né? É o Estado fazer agora, diferente do Roosevelt, né? Vão construir hidrelétricas, etc., construção civil, também vai fazer isso, mas, sobretudo, é o Estado agora fazendo a dívida pública, sim, políticas sociais, sim, é verdade, mas, sobretudo, salvando os bancos. A ordem de bilhões é entre milhões investidos no social, em políticas sociais, como nós falamos no Brasil, e a escala de bilhões de investimento em apenas um único banco que seja. Né? São bilhões e bilhões de dólares para salvar os bancos. Isso aumenta, ou seja, saiu da crise, uma das saídas seria, então, a ação do governo com medidas keynesianas, né? E aumento, evidentemente, a saída é aumentar a dívida pública. Né, ou ainda fatias grandiosas da dívida pública, com reformas sociais, programas sociais e salvamento dos bancos. Outra saída, isso mas sobretudo nos anos 90, né, agora aqui nos anos de 2000, no caso de 2008, continua uma ação combinada, né, que é justamente aumentar a dívida pública para sair da crise, né, e ao mesmo tempo fazer uma leitura. Olha só, é o Estado isso. É o Estado de pessoas ou de Estados que se colocam como liberais. Né, o Estado fazendo o assessoramento dos grandes setores em crise em 2008. E aí eu chego, sim, certamente no ano de 2008. Nós temos lá, eu não vou ficar de novo falando aquilo tudo, né? Se for necessário, eu repito, é claro. Mas o fato é que o sistema financeiro é clássico para vocês, é claro para vocês que a produção material é vital. Só que também é claro para vocês que, uma vez a produção dos bens
tangíveis, sobretudo, desenvolvidos, cria-se esferas de produção de valor que não são tangíveis no mercado financeiro. Não existe lastro mesmo para a quantidade de dinheiro, de capitais que são negociados todos os dias no planeta Terra. Claro isso? Se eu vendesse, olha lá, pega todo mundo que produz de uma paçoca a bolachas Nestlé. Se eu juntasse toda essa riqueza, não equivale à quantidade de valor que circula hoje no mercado financeiro. Tudo bem? Não há lastro. Então chega um momento que, e nós chegamos nesse momento histórico, o Lenin já pegou isso no início do século XX, mas pegou engatinhando certamente, nós aqui temos melhores condições de analisar, talvez não consigamos, como muitos já conseguiram em outros momentos históricos. Talvez não vou ser otimista. Eu acho que nós somos muito fraquinhos. Nós somos um grupo de Homo sapiens sapiens na história na nossa história. Talvez assim, com salvas exceções delas existem, sim, mas somos muito fraquinhos. Fraquinhos demais para analisar o mundo que nós vivemos. Desculpa, eu vou ser mais. Assim, eu falo a partir daqui, por isso falo com tranquilidade. Não estou falando que são vocês, nós somos muito frágeis. Estou eufemista ainda. Nós somos muito burrinhos, muito fraquinhos, extremamente frágeis para analisar isso. Acreditamos em Papai Noel ainda. Acreditamos em Coelhinho Anjinho da Guarda. Mais ou menos. Coelhinho da Páscoa, quer dizer, misturei com Anjinho da Guarda. A gente acredita nisso ainda, é verdade. As outras gerações também acreditavam, sim, mas entendam bem o pé da letra. As pessoas ainda acreditam que, por exemplo, Deus vai me ajudar. Nossa, desculpe, eu como um crítico do iluminismo e defensor do racionalismo ao extremo, eu fico... Ao extremo não significa insensível, que não tem criações, enfim, que não são... Né? Bem, mas assim, lastimável. A gente está na universidade fazendo um PhD e a gente vai passar pela banca e a gente curva o joelho e pede para Deus ajudar a gente. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Então o que eu quero chamar a atenção... tá. Então vou concluir só um raciocínio rápido e fazendo um intervalo para terminar. Então o que eu quero chamar a atenção é que a análise da crise de 2008 tem que ser entendida nessa, vou chamar aqui de longa duração. Para o autor que nós estudamos, Jean Chanu, é uma média duração ainda, né? 50 anos. Mas, ou seja, uma duração de perspectiva de totalidade. Senão a gente vai ficar pensando que a crise econômica foi porque o setor imobiliário, sim, que é um fenômeno, epifenômeno, né? É que fez com que a crise mundial estourasse. E a gente não consegue entender a estrutura da crise, o tamanho da crise. A gente entende parte dela, sim, a bolha imobiliária. Tá, mas por que essa bolha imobiliária está acontecendo? Né? Não é só a bolha, no caso dos Estados Unidos foi estupinho assim lá, né? Mas em outros lugares não foi bolha imobiliária necessariamente, foi dívida privada. Né? No caso da Grécia, e sobretudo Grécia, quero falar. Né? Então, assim, eu acho que a ideia do Le Monde, eu disse para vocês, é um jornal republicano, é uma ideia aqui de análise nesse texto muito honesta, né? E tenta levar em consideração algo bastante prudente, que é a crise estrutural, e não apenas conjuntural do modelo econômico. É uma crise imanente. Não cita em nenhum momento Marx, não é preciso ficar pedindo bênção para Marx toda hora. Né? É uma crise que está se arrastando e vai se arrastar porque no capitalismo uma condição sine qua non é justamente a criação dessas contradições, e a maior delas, né, certamente, são essas crises. Não a maior, desculpe, mas uma das maiores é a crise de produção. Né? E não é só uma mera, simples crise de superprodução. Né? Isso se resolveria com o keynesianismo. Estado como produção, Botafogo, não resolveu, acabou, não tem crise. Mas não é só uma crise de superprodução. É uma crise que está ao lado de vários fatores, incluindo a superprodução, precarização do trabalho, não escoamento, né? Que a gente tem que entender, então, portanto, essa ideia de totalidade histórica para poder fazer uma análise um pouco mais consistente, respeitando as nossas fragilidades ao fazer a análise. Pois bem, então vamos fazer um intervalozinho aí, e daí a gente volta para fechar isso aqui, né? E sei lá, espero que vocês falem também alguma coisa aí e tal. Enfim. Beleza? Vamos fazer um intervalozinho? Essa moça está fazendo umas meio da bolagens aí, hein? Vai ficar em crise estrutural aí com a disciplina. Hola Miguel, ¿cómo estás? Yo voy a hacer si al pueblo en la gama de clases. Hasta la